Fala, podcastadores! Está começando mais um episódio do Pode Crer Especialista. Hoje a gente vai abordar aqui um tema muito importante, uma semana muito importante, né, meu amigo? Sim, semana natalina. Natalina, véspera de Natal. Eu sou o Nelson Neto. Eu sou o Pedro. É um prazer ter os senhores aqui conosco. Mais uma vez, vamos encerrar esse ano aqui juntos, falando desse tema tão importante. Sim, é isso? Sim. Exatamente. Vai envolver toda uma questão religiosa que o momento pede, permite, que pra gente é muito bom. Exatamente, vamos falar sobre isso. E você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, muito obrigado, seja bem-vindo, sente-se, acomode, aproveite. Você que está nos assistindo, sente, acomode, aproveite. Isso aí, da mesma maneira. E agradecer aos nossos parceiros aqui do Pode Crer Especialista. Sim. Não é isso? Começando com o Centro Clínico Lavita, lá do Dr. João Pedro, toda aquela equipe maravilhosa, cheia de especialistas. Então, precisou de qualquer tipo de atendimento médico, meu amigo, vai lá na Clínica Lavita. Tem excelentes profissionais, vários especialistas e parceria com o Hospital de Goiânia, Jacob Facuri. Você viu que recentemente eles postaram um videozinho lá, Jacob Facuri, para gestantes eu tô falando, meu amigo, eu tô falando. Excelência. Que você então, valeu, Dr. João Pedro, Camila, toda a equipe lá do Centro Clínico Lavita. Muito obrigado. Também aqui conosco, Real Tendas e Serralheria. Isso aí, nossos queridos parceiros. Sim. Rafael. Rapaz, hoje eu lembrei do Rafael. Nós tava passando São Vicente. E aí, todo Natal a gente faz uma ação beneficente de entrega de cesta básica. E todo Natal o Rafael ia, participava. E tinha um menino lá que nós chamava que era o neto dele. Que o apelido do Rafael é vovó. O dele era neto. E aí tinha um menino que só ficava chamando de vovó lá e virou neto dele e pegou. E hoje eu vi lá, rapaz. Lembrei do Rafael na hora. Samir também, Juliana, toda a equipe da Real Tendas e Serralheria, muito obrigado. Precisou de qualquer projeto que envolva aço? Vai lá fazer um orçamento. De uma mesa, uma estante a um galpão? Real Tendas grade. e Serralheria, vai precisar da tenda, tempo chuvoso. Eles postaram uma tenda assistindo perto de uma piscina, aí, topíssima. Evitar a chuva, né, meu amigo? Então, vá lá na Real, que eles vão te atender perfeitamente. Valeu, Real Tendas e Serralheria. Estosec, nossa parceria de Silvânia. Querido Isaac. Acredito que se você já está recebendo a família, não dará mais tempo. Se você se planejou para limpar o seu sofá. Mas, começando 2022, já se organize para dar o trato aí no sofá, nos estofados da sua casa. É só ligar para o Isaac, lá da Estosec, que vai chegar aqui e vai fazer um serviço excelente no seu sofá. Poltrona, cadeira, tudo que envolve sofá. Tudo. Certo? Valeu, Estosec. Tamo junto, Isaac. E para finalizar? Nosso mais recente parceiro. Qual que é o nosso mais recente parceiro, meu amigo? Farias Autopeças. Autopeças. A gente já falou aqui várias vezes que o Faria é referência já na cidade. Sim. Agora, no segmento de autopeças. Vai fazer aquela viaginha final de ano, precisa revisar o carro, comprar peça, comprar acessório, vai lá na Faria. Faria Autopeças. Se não tem lá, eles pedem e ganham desconto, se for pelo Pode Crer. Já vou avisando. É só chorar lá. Manda a conta pra nós aí, Faria. O cheirinho, manda um outro cheirinho pra ele, já tá precisando de outro. Tá precisando de outro, né? Manda uma ervinha lá pra nós pôr no retrovisor. Então, valeu, Faria, Tiagão, Lucas, toda a equipe aí. Tamo junto. É nóis. Muito bem. Nosso time de especialistas aqui com Pode Crer. Exatamente. E hoje, estamos aqui com uma pessoa que foi muito pedida. Sim. Muita gente pediu essa pessoa aqui. Eu mesmo fui um que pedi. Exatamente. Estamos aqui hoje com Bispo Jean. Seja muito bem-vindo ao Pode Crer, Bispo.
Obrigado, para mim é um prazer, né? Que é só elite, né? Eu fiquei até assustado quando me convidaram. A minha esposa mandou algumas mensagens aí, convida ele, convida, né? Rapaz, Agora mobilizou Deve ser, né? O requisitado Agora deve ser a sim. família. Não, teve muita gente. É um prazer estar aqui, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Para começar, eu preciso saber disso. A gente até comentou isso antes do senhor chegar. Qual que é a diferença da nomenclatura de pastor e bispo? Sim. Essa questão envolve muito de entidade para entidade, né? Cada entidade tem na sua organização ali os seus deveres, os seus afazeres. No ministério no qual eu faço parte, o bispo é pastor de pastores. Entendi. É aquele que cuida de pastores. Pastores, às vezes, de uma regional, ou talvez pastores que estão iniciando uma obra, estão precisando de ajuda, de um auxílio, de um acompanhamento. Então, o bispo ele exerce essa função no ministério que eu faço parte. A função de bispo é pastorear pastores, né? Entendi. Então, mas assim, muda muito de denominações, né? De cada organização tem lá os seus requisitos, né? Entendi. Eu não sabia também Eu não sabia. que tinha essa questão. É uma responsa, né? Ixi, que isso? Hoje a resposta é ser pastor. Agora, você ensinar os... Que isso? Aí tem até a questão, às vezes me chamam pastor, de bispo. Eu estava até num local um dia que às vezes uma pessoa me chamou, ô bispo, aí o outro, ô pastor. Aí uma pessoa de longe falou assim... Ô, Jean! Não, antes fosse. Aí ele falou assim, que droga é essa? Eu falei, não, droga não, ainda não, né? Que isso? Mas é simplesmente uma questão de trabalho, de função, né? Só me lembra que eu tenho mais atribuições, né? A responsabilidade com certeza. pesa nas costas. E de todo esse trajeto aí de pastor, como é que foi chegar nisso aí, já? Certo. Aí talvez eu não sei, eu vou ter que ser um pouco extenso, não sei se posso. Que Claro, isso? É porque tudo Acabou iniciou... o tempo, tô brincando. Próxima vez eu vou aproveitar melhor. Tudo iniciou quando eu fiz um seminário teológico. Foram 3 anos, 2 anos teóricos e 1 ano prático. E depois disso eu comecei como um pastor de jovens na igreja local. O senhor tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 23 anos. 23 anos. Quando eu completei 25 anos, eu tive um direcionamento para vir para Vianópolis. Eu vim para Vianópolis com 25 anos de idade. De onde? De Pires do Rio. Eu sou nascido e criado em Pires do Rio e mudei de lá somente para vir para cá, né? Entendi. E então aí nós começamos aqui um trabalho, né? Já tinha a Igreja de Cristo aqui há algum tempo, mas ainda com muitas dificuldades, né? Um trabalho assim que estava iniciando. E aí nós viemos para pastorear. E nesse percurso, né, Deus foi assim nos abençoando, foi trazendo um crescimento para a igreja e tudo. E com isso a gente passou a poder ajudar outros pastores que estavam iniciando, talvez seminaristas que estavam iniciando. A gente recebia seminaristas, visitava alguns pastores, né, que estavam iniciando a obra, e a partir daí, então, que foi o início de tudo isso, até que o Ministério achou por bem, né, nos colocar essa responsabilidade. Nós fomos em uma das convenções do nosso Ministério, nós fomos ali ordenados a bispo, e eu juntamente com minha esposa, né? E então, a partir daí, nós passamos a exercer agora de forma oficial, né, essa função. Entendi. E o senhor sempre foi da Igreja de Cristo? Sim. Nós, desde os 15 anos de idade. Certo. Sim, então você passou toda a adolescência ali dentro da igreja. Isso foi. Quando meus pais passaram
a frequentar a igreja, tomaram ali a decisão deles de participar da igreja, de efetivarem ali, e então fizeram tudo que precisava ser feito ali na época para se tornar um membro ali da igreja. A partir dali nós acompanhamos nossos pais, e a partir de então nós também nos tornamos membros da Igreja de Cristo. Entendi. Seu pai nunca chegou não foi pastor? Meu pai era pastor. Meu pai, ele tornou pastor, ele já não era jovem, né? Mas ele começou a frequentar a igreja, e ele sempre, assim, ele tinha uma oratória muito boa. Meu pai, ele foi vereador em Pires do Rio, né? Ele era alguém, ele era engraçado, ele era convidado antes dele se candidatar. Alguns candidatos o chamavam, convidavam para falar em nome deles, né? Ele ia ali e fazia terceirizava o serviço da oratória. Ele fazia aquele discurso ali, e as pessoas emocionavam, né? E vote no fulano. Até que ele pensou, não, eu vou fazer isso para mim, né? Já estou entrando. E ele foi vereador em um mandato lá em Pires do Rio. E então, ele, por essa oratória, ele sempre esteve à frente de alguns grupos familiares, e aí foi dando oportunidades para ele, e foi até o momento que ele também fez um seminário teológico, e depois dali ele foi pastor, se tornou um pastor, e pastoreou enquanto pôde. E, bispo, o senhor começou com 15 anos, né? A vida religiosa, assim. Em algum momento o senhor chegou a ficar na dúvida se realmente queria seguir esse caminho? Sim, isso aí. Eu não digo, talvez, o caminho assim da fé, né? Daquilo ali que a gente crê, mas do chamado em si, da responsabilidade de pastorear. Alguns momentos, né? Isso aí veio, né? E por isso eu até digo, é muito importante para aquele que quer se enganjar em um trabalho evangelístico, pastoral, ele precisa ter uma companheira que tenha a mesma visão, porque senão, né, não vai dar certo. E nos momentos mesmo assim de dificuldade, que a gente passou, de dúvidas, foram momentos em que a minha esposa, ela ali me colocava para cima, né? Me lembrava de algumas coisas. Por que você veio para cá? Você veio para cá porque você quis ou porque tinha algo de Deus nisso aí, né? E aí eu logo, não, tinha algo de Deus nisso aí. Então, se tem algo de Deus, então ergue aí a cabeça e vamos em frente. E foram algumas oportunidades, né, que isso aconteceu, né? Principalmente no início. Às vezes, agora a gente vai ficando mais calejado, né? Às vezes, assim, a gente vem de uma criação, eu vim de uma criação em que a gente aprendeu com os nossos pais, assim, a honestidade, e fazer tudo de uma maneira, assim, bem clara, correta. E o que doía mais era quando alguém falava mal, né? Falava mal assim, o pastor é ladrão, né? O pastor é isso e tal. E aquilo ali doía demais, né? Porque eu falei assim, não, mas, puxa vida. Minha mãe contava uma história de que eu ia no mercado que tinha lá de frente, e aí o rapaz lá falava, o vendedor falava, tá faltando 1 centavo. Eu ia chorando lá na minha mãe e falava assim, mãe, eu tenho que pagar 1 centavo. Não, meu filho, isso é bobeira. Eu falava, não, eu tenho que pagar o moço da venda. Né? E eu ia lá enquanto não amava, ia lá, levava aquela moedinha ali, né? Eu, não precisava, né? E eu saía dali todo feliz, né? Todo alegre, né? Pronto, missão cumprida. Minha responsabilidade. Né? Pronto. E aí, de repente, a gente depara com situações assim, e hoje a gente já está assim, calejado, né? A gente sabe, a gente aprende até com as críticas. Eu aprendi que as críticas elas não podem ser jogadas fora, descartadas. Você pega a crítica, vamos analisar aqui. Sim, talvez tenha alguma coisa aqui que talvez não é totalmente, mas tem alguma coisa. E assim, isso aí mexia muito e foi
aonde as coisas não aconteciam, não fluía, e parecia que a gente estava deslizando, como ver um carro atolado no barco que não sai do lugar, né? E então, momentos como esse aí foram difíceis, né? Mas, graças a Deus, nós suportamos e com a companheira que Deus me deu, né? E hoje estamos aqui, né? Muito bonito. Ô, Bispo, uma dúvida. Um rapaz está ali dentro da Igreja de Cristo. O que ele tem que fazer para se tornar um pastor? Certo. Em primeiro lugar, né, ele tem que ter ali no seu coração aquele desejo ardente, né? Falar, olha, eu quero ser um pastor mesmo. E então os primeiros passos ele não pode ser um neófito, né? Ele já tem que ter não pode ser novo na fé, né? Ele tem que já ter um tempo ali, né, de caminhada, e daí ele é desafiado a ir para um seminário teológico, e aonde vai passar ali algum tempo, e ali ele vai estudar, e ali ele vai tirar realmente as suas conclusões, né? Vai ser algo onde ele vai aprender a teologia, e vai ser tratado também o caráter, porque a maioria dos seminaristas, eles ficam internos, e ali interno cheio de regras, de normas, e então ali ele vai ser sabatinado, né? E aí dali vai saber se vai nascer ali um pastor, verdadeiramente um pastor mesmo, ou não. Lembrando sempre que eu estou falando aqui da estrutura que eu faço parte. Sim. Porque, infelizmente, hoje em dia, tem muitos aí que se autodenominam, né? E aí tem, às vezes, alguns aventureiros que falam, conheço uma pessoa que ele diz assim, olha, eu não precisei de homem nenhum, me indicar, pôr a mão sobre a minha cabeça, derramar óleo sobre a minha cabeça, o próprio Espírito Santo de Deus me ungiu pastor. E aí quer citar? Cita pra gente. Esse não é fraco, esse não. É diferenciado. Esse aí é diferenciado. Vai lá, João Batista. Porque eu toco justamente nesse ponto, né? Então, existem igrejas católicas e igrejas evangélicas, e dentro das igrejas evangélicas, caminhos diferentes, estruturas diferentes. Porque, igual o senhor falou, não, eu me senti ungido ali, vou abrir uma igreja, bora. Não é assim, né? A minha eu tô abrindo semana que vem, tá todo mundo convidado. Pode crer? Olha que o pessoal vai pensar que você tinha... Pode crer, pensar que isso aqui tinha alguma intenção aí. Desde o início. E, Bispo, onde que é o seminário mais próximo aqui? No meu ministério, nós temos o seminário em Pires do Rio. Pires do Rio. Foi lá onde eu fiz ali o meu seminário. E então, o mais próximo é ali. Nós temos a Igreja de Cristo em Brasília, né? Também tem ali o seminário teológico. Sim. E pelo senhor ser bispo, o senhor atua nesse seminário ou não? Assim, eu tenho algumas atribuições no meu ministério, além dessa questão de auxiliar pastores. No ministério, chama Ministério Nova Terra, Igreja de Cristo, Ministério Nova Terra. Nós estamos vinculados a esse ministério. E no Ministério Nova Terra, eu sou o tesoureiro. Eu sou tesoureiro do ministério, aonde eu que tomo conta ali das contas, né, do ministério, e o ministério investe ali no seminário. Hoje, a minha ligação com o seminário é mais essa questão mesmo por ser tesoureiro. Eu tive convite para dar aulas lá, mas são aulas assim, presenciais, e a gente precisaria estar deslocando para lá semanalmente. E aí a gente achou um pouco inviável, né? Mas lá em Pirisuí tem ótimos professores, pastores lá. Hoje aqui em Vianópolis, na Igreja de Cristo, tem outros pastores? Sim, hoje nós temos ali o pastor Ded. Pastor Ded é um companheiro, faz tudo, né?
é o que cuida dos grupos familiares, que cuida da estrutura física ali da igreja. E tem o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo é hoje o responsável pelo curso teológico local da igreja, pelos casais. Então, são pastores que ali nos auxiliam hoje, né? Juntamente com suas esposas, o pastor Ded com a pastora Fabiana e o pastor Ronaldo com a pastora Maiara. Deixa eu falar o nome delas aqui, senão depois vamos puxar minha orelha. Uma oportunidade dessa, né? Que isso, hein? Salve para toda a equipe aí. Ô bispo, o senhor acredita que existe uma distinção entre religião e igreja, ou as duas coisas são iguais? Se você for para etimologia, se você for olhar para a palavra, a palavra religião vem de religar, né? É religar o homem a Deus. Sim. Então, toda igreja, ela está vinculada a uma religião. Isso aí não tem como separar isso aí. Só que, hoje em dia, as coisas, assim, muito complicado, né? Isso aí, você falar disso aí, usa o nome religião, mas, na verdade, não está ali cumprindo a missão. Da mesma forma que eu falo, eu sou um evangelista. Evangelista é aquele que anuncia o evangelho, é aquele que propaga o evangelho. Mas se ele é o evangelista e não propaga o evangelho, então tem algo errado. E da mesma forma na religião. A religião, ela precisa ligar o homem a Deus. E se ela não cumpre isso, então tem algo aí de errado. E hoje tem muita coisa, né? Nesse sentido. Graças a Deus no Brasil a gente não vê guerra por causa de religião, a gente vê pequenas discussõezinhas, né? Mas no mundo, sem entrar em mérito de nenhuma vertente assim, mas a gente vê muito essa questão de guerra em relação às religiões, entre religiões. E o senhor falou muito bem da etimologia da palavra, de religar a Deus. Se está tendo guerra, não está tendo ligação. Quando o Senhor Jesus ele fez uma oração, ele orou pela igreja e ele está no Evangelho de João, ele fala assim, olha, que vocês sejam um, para que o mundo saibam que eu sou o Senhor. Então precisa haver unidade, né? Eu vou dizer, assim, complicado às vezes pensamentos diferentes, entendimentos diferentes, mas eu posso dizer por mim, eu tenho hoje amizade, tenho respeito a todos, né? Eu tenho amizade com o Padre Sérgio, a gente, de vez em quando a gente joga até um futebolzinho junto, né? É mesmo? Um dia, o Padre Sérgio é uma figura. O Padre Sérgio, um dia eu fui numa reunião da segurança que tinha lá na Igreja Católica e eu cheguei um pouco atrasado, né? E a sala estava cheia. E aí, a hora que eu entrei, o Padre Sérgio falou assim, chegou o meu inimigo, meu adversário. Aí eu pensei, ixi, né, pastor, já tá querendo. adversário. Aí ele, né, o povo ficou olhando assim, aí ele disse assim, não, ele é meu adversário no futebol, é porque nós jogamos na mesma posição e tal. Eu falei, opa, né? Graças a Deus. E assim, eu tenho amigos espíritas, né, que a gente respeita, considera mesmo, a gente tem um pensamento diferente, mas a gente tem, assim, respeito a todos, aos pastores, né, os pastores da cidade, tem uma amizade, tem assim, o respeito com todos também, e acredito que também tenha um respeito para a minha pessoa, da maioria de todos também, a gente não tem, assim, esse problema, assim, local, né? Sim, é verdade, aqui é muito ecumênico essa relação entre... Bispo, se eu for fazer engenharia, eu vou estudar engenharia. Se eu for fazer política, eu vou estudar política. E se eu for evangelizar, eu vou estudar a palavra. E a palavra ela é única, certo? Certo. Infelizmente, a gente vê muito isso, não dá para não tocar nisso, de
não vou nem citar a palavra religião, mas que seguem caminhos diferentes embasados em um só livro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu venho de aonde os fundadores da Igreja de Cristo, eles tinham um lema que era o seguinte: falar aonde a Bíblia fala e calar aonde a Bíblia cala. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé, ela é a nossa regra de fé. Ela está acima daquilo que o homem possa às vezes, não, é diferente, é isso, vamos fazer um ajuste. Não, a palavra, a Bíblia, para nós, ela está acima de tudo isso. Então, depende muito, Nelson Neto, Pedro, de como é encarado isso. Às vezes, a Bíblia é apenas mais algo ali que é usado ali dentro da sua religiosidade, mas não é a sua regra de fé, não é o seu manual de fé, né? Então, assim, aí depende muito disso. Aí, outro ponto é a questão também da interpretação. Às vezes a pessoa tem uma interpretação diferente, ela interpreta ali de uma maneira que eu vejo ali de uma forma totalmente diferente e a pessoa ali ela já vê. Tem grupos que têm uma Bíblia também, que a Bíblia é uma Bíblia adulterada, que em alguns pontos específicos ela é adulterada. Então tem tudo isso, né? Então tem tudo isso. E por detrás de tudo isso aí tem aquele, né, o homem, né? O homem que às vezes é um negócio. Meu pai falava assim, né, para mim assim, ele sempre gostava de me falar: Deus é bom, o homem é que não presta. E às vezes o homem vem aí dificultando aí, né, tumultuando aí algo que era para ser puro, verdadeiro, né, que era só para ajudar, mas cada um quer implantar aí a sua maneira de pensar, né? E aí tem as invenções, né? Sim, sim. E Bispo, para o senhor, qual que é o grau de importância que tem a religião na sua vida e da sua família? Isso é fundamental, né? Nós tivemos, assim, a nossa história foi mudada desde que meus pais tomaram ali a decisão deles, né? A gente vinha de uma vida muito sofrida, sem muita expectativa, sem muita... meu pai muito entregue aos vícios e aquela coisa toda, né? E envolvido em muitas coisas assim pesadas, que fazia muito mal ali para a família, era muito pesado. Sim. E desde que, então, meu pai tomou a decisão dele ali, nossa história mudou completamente. Nossa casa, nossa família, ali foi outra história, né? Foi um antes e um depois, né? Isso aí foi algo fundamental para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Passado por tantas coisas que passamos e continuarmos firmes, né? Qual que é o melhor ensinamento que o senhor leva para a vida de Deus? É o amor, né? O amor. Deus, ele é amor. A própria Escritura diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Né? Deus é amor. Deus é amor. Isso aí é algo, né, que não tem como ver Deus sem Deus não ama ali alguém porque ele está errado. Não, Deus ele é amor. Deus ama a todos indistintamente, independente de quem ele seja, daquilo que ele esteja fazendo. Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor e Deus é imutável, meu amigo, é sempre isso. Infinito isso. E a gente, na última conversa que a gente teve aqui com o Fernando, né? Ele dando testemunho que ele
encontrou a Deus em um momento muito, muito difícil na vida dele. Ele até deixou um recado aqui: busquem antes, mas não busquem conhecer apenas na dor. Vá pelo amor. Então é isso, cara. Deus, ele ama as pessoas independente. Então, como o bispo falou, a gente tem que procurar esse amor, cara, porque muda. A vida da pessoa, ela muda antes de conhecer. E, bispo, a gente é católico e é lógico que o diferente sempre chama a atenção. E eu participei de um culto só até hoje, que foi no aniversário da cidade de Vianópolis. E aí eu fiquei com uma dúvida. Onde foi esse culto? Foi com o senhor. Na Igreja de Cristo. E aí eu queria saber se aquele rito que acontece durante a celebração é sempre o mesmo, ou cada culto é um novo rito que vocês fazem, uma nova forma de dirigir tudo que acontece? Tem ali dentro da liturgia, ali as ações que são em todas as reuniões, né? Por exemplo, tem nossa reunião é dividida no período de louvor, né? Sempre inicia ali com o período de louvor, tem o momento das ofertas, aí tem o momento da palavra, tem um período de oração, e é sempre nessa sequência aí. Isso aí, dentro disso aí. Não sei se aquele dia teve algo diferente. Aquele dia nós oramos ali pelas autoridades que estavam presentes, né? E não sei se tiver algo diferente aí, você pode falar aí que a gente vai... Não, eu até comentei com os meninos, porque eles me perguntaram como é que foi. Eu virei e falei assim, cara, realmente... Tem muito louvor e para mim isso não é algo negativo, porque eu já ouvi várias vezes que quando a gente canta, a gente reza 2 vezes e para mim isso tem muito sentido, sabe? E a música para mim tem muita força dentro da igreja, é muito importante. Eu não vejo nenhuma celebração, em qualquer, tanto na católica quanto na evangélica, funcionar sem música. Para mim é fundamental. E graças a Deus, Deus nos deu assim, uma equipe muito boa. Nós temos ali uma equipe ali muito jóia. Eu ia falar sobre isso agora. E jovens também. Isso. Uhum. Praticamente quase todos jovens. Né? Os jovens dão um pouquinho mais de trabalho, né? Mas minha esposa, ela toma conta ali mais diretamente da equipe de louvor. E ela fala assim, um dia eu ainda vou ter uma equipe de louvor só com casados, né? Só com casais. Mas assim, muito jóia. Temos uma equipe ali maravilhosa. Assim, a gente é muito feliz por isso. Inclusive, até falando sobre isso, Pedro, você tocou nesse assunto. Teve um tempo que, quando tinha algum evento na cidade, chama lá o pessoal lá da Igreja de Cristo para cantar, eles fazem lá um barulho bom lá, né, e tal. E era legal, a gente ia e tudo. E a minha esposa, ela falava para mim assim, meu bem, eu estou incomodado com esse negócio. A gente não pode ir lá porque tem um grupo legalzinho e tal, porque vai ter outros aí que cantam bem, talvez cantam melhor do que a gente, outros grupos melhores. E nós precisamos de algo mais, precisamos de algo assim, quando a gente cantar, que as pessoas se sintam tocadas, Sim. que elas sejam abençoadas por aquele Sim. momento ali. E aquele foi motivo de oração dela por muito tempo, e ela pôs a galera ali do louvor, lá da equipe de louvor, para orar em cima disso. E hoje a gente vê muito isso, muito resultado disso, de pessoas que falam, olha como é interessante, algo que chamou a atenção, né? E então hoje tem muito disso, das pessoas serem assim muito tocadas pelo louvor, pela música ali, né? E tem gente que chega e fala para mim assim, eu fui lá na nossa igreja lá, achei bom demais a música, né? Eu pensei, então, os pregadores, as outras coisas, né? O bom é a música, né? Mas é um privilégio, é muito satisfatório ter ali uma equipe ali na qual nós temos ali hoje, né? Sim. Excelente também. Aquele dia que a gente foi lá, chamou muita atenção, assim como todas as outras coisas, e a questão também de ser jovens, né? A equipe toda jovem. Às vezes a gente recebe muito testemunho de um contato assim direto
com Deus? O senhor já passou por uma experiência assim? Sim, há várias vezes, né? Várias vezes. Quando eu fui para vir para Vianópolis, eu nem não citei, mas aí você me deu a oportunidade, eu vou citar. Nós estávamos em um momento de oração, numa reunião de pastores, onde foi falado o seguinte: olha, o pastor que está lá em Vianópolis, ele está mudando, precisa de um pastor para ir para lá. Eu estava ali com 25 anos de idade, tudo, fazendo meus planos ali para casar, meu sogro ia arrumar uma casa para mim lá, tá tudo organizado ali, né? Tudo planejadinho ali. Aí, de repente, tá lá naquele meio ali, alguém fala para mim assim: vem cá para nós orarmos por você, quem sabe não seja você. E eu falei: não, eu não. Eu, de forma alguma. Não, mas pode vir aqui, pode vir. Eu pensei comigo: eu vou, e ninguém vai me mandar se eu, né, se não for. Aí eu fui ali, ajoelhei aí. Falei, ixi, né, vai ficando mais sério. Ajoelhei. Aí aquele monte de homens ali orando, né, pedindo: Deus, traz direção e tudo. E eu, de repente, eu estava ali, né, meio que orando e pensando assim: meu Deus, né, eu não quero ir não. Não quero não. E aí, de repente, veio assim como um sopro assim no meu ouvido, dizendo assim para mim assim: você será em Vianópolis como Josué. Você vai levar ali um povo a conquistar a promessa. Olha só. E ali, aquele dia, eu estremeci e comecei a chorar. E aí o pessoal encerrou a oração. E aí, Jean? E aí? Né? E aí? E aí, né? Eu falei, né, da experiência que eu tive, né, que foi algo muito real. E quando eu disse que eu não tinha citado, nos momentos em que minha esposa, daqueles momentos de dúvidas, era isso que minha esposa lembrava. Você não tem uma palavra de Deus, você não veio aqui para cá porque teve algo, Deus real falou contigo, realmente falou contigo. E aí eu falei: realmente. E aí a gente se apegava a esta palavra, né? E foi aonde a gente sustentou. Isso aí foi uma das experiências. Uma outra foi o meu chamado. Eu, muito tímido, era muito complexado, né? Ali nos meus 15 até os 18 anos, cheio de complexo, aquela coisa toda. Normal, né? Pois é. Me sentindo ali o mais feio ali, da redondeza, né? Aí os amigos ajudavam, aí eles colocavam uns apelidos assim, né? Rapaz, hoje é bullying, né? Hoje é bullying. Hoje da cadeia. Naquela época não, né? Naquela época, eita, a gente carregava algumas coisas daquilo ali, né? E então o dia que me chamou, assim, teve um pastor que pregou na igreja, e ele falou assim comigo assim: olha, Deus, ele vai te levantar para ser um pastor. E aí minha cabecinha ali toda, né, pensamentos tudo bagunçado, eu pensei: não, errou, né? Errou. Feio, né? Eu olhei pro lado assim, né? Mas ele então ali falou, né, você vai ser um pastor. E eu, com a timidez, com tudo isso, como, né, até aí veio logo em seguida ia começar uma turma do seminário. E aí o pessoal da igreja: aí, você tem lá, o pastor liberou uma palavra, vai fazer o seminário. Eu falei: não, eu não vou não, né? Eu não vou conseguir, eu não consigo e tal. E ali, uma conversa, o pastor conversou comigo, falou: não, você vai ali, você vai aprender, vai ser uma escola. E aí estou lá até hoje, estamos aqui até hoje, né? Estamos aqui até hoje. Então, assim, são momentos, assim, que marca a nossa vida, né? Tenho uma experiência da minha esposa, de um milagre que ela recebeu, que foi algo assim muito, muito, muito lindo, né? Também, assim, uma experiência bem, assim, onde a gente percebeu ali a presença de Deus, assim, de uma maneira muito, muito linda. Não vai contar, não?
Aí posso contar? Estava aqui esperando. Então, já que não vai ter parte 2, vamos, né? Então, vamos lá. Minha esposa, ela não podia engravidar, ela tinha o útero introvertido. Ele era virado, era o contrário. Nossa. E, assim, ela já tinha feito alguns tratamentos e foi falado para ela, olha, é impossível que você engravide. Então, um dia nós estávamos na nossa casa e aí a minha esposa foi deitar mais cedo, meu pai estava lá nos visitando, aqui em Vianópolis mesmo. Uhum. Ele estava lá nos visitando e ela foi deitar, de repente nós escutamos ela chorando no quarto. E ela chorava e eu fui lá, perguntei o que está acontecendo e ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar e nós ficamos preocupados. Chamei meu pai, né, e pedi meu pai, ore por ela, né, e tudo. E meu pai foi orar por ela e ele ficou assim pálido, ele não conseguiu falar nada, ele foi para a sala, sentou lá no sofá e eu falei, não, pode deixar que eu vou orar. E eu fui lá para orar por ela da mesma forma, não consegui orar por ela, voltei ali para a sala e ela chorando e aí passou alguns minutos. Aí ela me chamou, né? Eu cheguei lá, aí ela disse assim, eu estava sonhando e no meu sonho eu vi uma mão, ela descendo e tocando na minha barriga e como se ela entrasse. E ela veio, ergueu, me mostrou algo assim, um aspecto muito feio e sumiu. E desceu com algo assim muito bonito, um vermelho vivo e colocou na minha barriga, passou a mão assim e a hora que vocês vieram aqui, né, eu estava sentindo muita dor. Aí ela ainda brincou, né? Não teve anestesia, né? Esqueceram da anestesia. E então ela, naquela noite, né, no outro dia ela tinha que trabalhar, ela é professora. Ela foi para trabalhar, acredito que talvez eu tenha dado aula para algum de vocês aí, né? Não sei, né? Mas o pai Pedro não, né? Não morava aqui. Pois é, pai Nelson. Então, aí ela foi para o trabalho e ela foi assim, ela não conseguia andar normalmente. Era como se ela tivesse feito uma cirurgia. E ela chegou ali... E a diretora da escola perguntou para ela, né, o que estava acontecendo, e ela pensou, não posso contar um negócio desse, aí pensar assim, peru, né? E aí liberou ela, falou, não, você não tem condição de trabalhar, pode voltar para sua casa, era uma sexta-feira, ela ficou final de semana dessa forma, na segunda-feira ela já estava um pouco melhor, né? Então ali foi uma cirurgia, algo lindo. Ela só na hora ela via aquela mão ali e escutava uma música, né? Cantando uma música no fundo e aquele negócio ali acontecendo. Passou 3 meses, ela começou a sentir alguns sintomas, aqueles enjoos, né? Aquela coisa toda. Foi fazer um exame e ela estava grávida do nosso primeiro filho. Né? Então, Deus. Assim, foi algo lindo. O nome dela não é Sara, não? A minha esposa chama Elizabeth. Professora Elizabeth. Eu tenho uma memória horrível, já falei isso aqui várias vezes, mas eu lembro da Elizabeth me dando aula como se fosse ontem. Eu tenho a memória muito boa. Ela foi professora na época era do Bueno, né? Uhum. Nossa Senhora. E eu gostava demais dela. Eu gosto mais, que eu tenho essa lembrança até hoje, essa lembrança afetiva mesmo, sabe? Sei. Não é que passou. É algo sem sentido. E hoje você tem mais de um filho. Isso, hoje eu tenho 2 filhos. Tem o Jezreel. O Jezreel era o mais velho? É o mais velho. Isso, que significa Deus semeia, né? Justamente a gente colocou o nome, é meio complicado, né? Mas não tinha como não ser esse nome. Deus semeou, foi algo... Que massa, velho. E Jezreel é um lugar muito bonito em Israel, né? Um vale, assim, no lugar onde tudo seco.
E ali o Vale de Jezeel é onde tem ali as hortaliças, é um lugar verde, produtivo. Onde eles fazem ali a dessalinização da água. É mais ou menos isso aí, deu para entender, né? E ali chama ali o Vale de Jezeel, um lugar muito bonito, né? E aí meu filho é bonito também. E aí ele, depois de 2 anos e meio, minha esposa engravidou novamente. E aí veio a nossa segunda filha, Geisiele. Que significa alguma coisa? Não, Geisiele é a junção. Misturou. É a junção mesmo de G de Jean e L de Elizabeth ali. Mais ou menos por aí, né? Mas também não deixa de ser um milagre de Deus, porque quando foi feito, ela teve muita hemorragia e assim foi até um parto de risco, né? E o doutor Antônio na época disse assim, que você não pode mais ter filho, não. Por causa do problema de circulação e tal, né? Então, fechou a fábrica, né? Era para ser só os dois mesmo. Era só os 2 mesmo, graças a Deus. Salve aí todo mundo. Professora Elizabeth, um beijo. Saudade. Seu filho pensa em seguir a carreira de pastor? Quem anda lado a lado presencia um pouquinho do dia a dia, do que é ser um pastor, né? Aquele que está em tempo integral e geralmente não quer ser, né? Meu filho, ele tinha muitas barreiras contra isso aí. Ele falou, olha, eu posso ajudar na igreja, eu quero sempre ajudar, mas ser pastor, não. Recentemente, ele teve uma experiência onde ele teve que abrir mão desse pensamento. É mesmo? Mas, assim, eu acho importante falar isso, porque fica parecendo aquela coisa assim, vai passar de pai para filho. Não, e de forma alguma. Ele teve a experiência dele e hoje ele está estudando, ele tem os planos dele, Rapaz, ele vai ser sócio nosso aqui, não pode crer. Ele entende ele isso aqui, que é meu amigo, dá banho em nós. E ele tá fazendo publicidade. Ele está fazendo? Isso, está fazendo publicidade. Que bacana. Ele forma ano que vem já, né? E tudo, então tem tudo isso aí. Mas ele hoje tem isso aí foi mudado, esse pensamento, né? Isso hoje não é algo que ele planeja, não. Ele tem os planos dele, mas ele está, como se disse, um dia Deus falar que... Meu amigo, quando o chamado vem, não adianta. Não adianta você não querer ajoelhar lá, não adianta correr. É o que o Fernando falou aqui, né? Não adianta você fazer plano, amigo. O plano do pai é o que manda. Não adianta você querer planejar muita coisa, não. Rapaz, eu vim para Vianópolis numa dificuldade, né? Falaram para mim assim, depois que nós levantamos lá, eu pastor, eu tenho uma ficha aqui, tem 30 membros lá na igreja, 30 pessoas lá, né? Nossa. E eu fiquei assim, até animado, né? Tem 30, é um começo, né? aí eu cheguei aqui, eu encontrei com meia dúzia de pessoas, e muitos eu não conheço até hoje, né? Daquelas fichas ali eu não conheço até hoje. Mas, assim, minha mãe... Ela falava assim para mim assim, agora você vai aprender a cozinhar. Eu vim para morar dentro da igreja, né? Eu estava solteiro ainda. O senhor veio solteiro? Solteiro. Só que, assim, por causa da nossa vinda, tivemos que acelerar lá para nos casarmos, né? Aí eu vim em outubro, em janeiro nós nos casamos. Entendi. Então eu fiquei aqui 3 meses solteiro, morando no fundo da igreja, e aí me deram lá um fogãozinho, umas panelinhas lá e tal. Agora você vai se virar lá, né? Vai se virar. Mas assim, o cuidado de Deus é tão maravilhoso. Eu não liguei aquele fogão ali, não mexi naquelas panelas ali para nada. Sempre, todos os dias, eu me sentia Elias. Lembra Elias lá, quando os corvos iam lá, levavam alimento para ele? Eu me sentia daquela forma. Todo dia o pessoal fizeram uma escala ali, tinham que trazer o almoço, trazer a janta, trazer o almoço, trazer a janta, trazer o almoço. Tinha dia que eles erravam lá, vinha 2 almoços, né? Mas nunca faltou, né? Deus é maravilhoso. Achei que você ia falar que saia lá, tinha um maná no chão, o que você comia.
Mas é um ponto importante a gente tocar também. Desse começo aí, de poucas pessoas, a dificuldade, e o que a Igreja de Cristo hoje se tornou, né? Como várias ações solidárias aí, essa questão do Projeto Maná, que é muito bonito. Nelson, quando a gente tem oportunidade, como você conheceu o trabalho lá, a gente dá ali um prato de comida ali para uma criança daquela, é algo assim tão, assim, mexe tanto com a gente. Eu, num período de dificuldade, assim, a gente passou por algumas privações. A gente tinha um certo auxílio do Ministério, mas a gente pagava um aluguel na época muito caro. E aí, assim, ali ficava tudo ali no aluguel, água, energia. E a minha esposa, professora, e era muito constrangedor, né? Ela, na época ali, ganhava pouco e aquilo ali a gente tinha que se virar com aquilo ali. Às vezes tinha até que ajudar ali na igreja com aquilo ali. Eu nunca me esqueço um dia que um pastor amigo meu de Silvânia me chamou para ir lá. Eu fui lá. E aí nós estávamos lá na casa dele, meu filho recém-nascido. E aí ele me chamou para ir no supermercado. Ele foi no supermercado, pegou o carrinho, eu vou fazer umas compras aqui. Foi fazendo a compra, encheu o carrinho ali, quase derramando ali de mercadoria. E aí a hora que chegou ali no caixa, ele falou assim para mim assim, qual o tamanho da fralda do Gisel? Aí eu falei assim, por quê, pastor? Não, eu quero comprar. E assim, aí ele comprou ali, e aí ele falou para mim, não, isso aqui é para vocês. Eu nunca me esqueço disso. Um momento de tanta dificuldade, né? Deus sempre levanta alguém, né? Usa alguém para nos ajudar. Esse projeto de ajudar, das cestas básicas, de dar um prato de comida, isso aí é muito lindo. Isso aí me toca, né? Muito, muito forte, né? Muito forte. Parabéns pelo projeto. É verdade. E, bispo, dentro da Igreja Católica existe uma parte do celibato que não permite o padre se casar. Dentro da Igreja de Cristo, é opcional ou, se, por exemplo, se a pessoa não for casada, ela não se torna um pastor? Assim, não tem uma regra onde determina que tenha que ser casado. Há uma orientação para que se case. Mas se alguém não se casa, eu tenho por exemplo, no nosso ministério, de mulher. Mulher, às vezes, tem ministérios que não aceitam, né? Mulher pastorear, estar à frente e tal. No nosso ministério tem mulher solteira que pastoreia, né, que toma conta da igreja. Tem alguns pastores que durante um tempo pastoreiam antes de se casarem e tal, depois se casam. Então não tem assim uma regra, né, que tenha que ser casado, né? Entendi. Bacana. A gente vai fazer um intervalinho para a gente tocar mais especificamente no tema do Natal. Hoje não vai esquecer dos brownies da Mãezoca, porque eu não vou deixar. Porque eu já tô seco nisso aqui, meu amigo. Vai lá, meu amigo. Isso aqui é os famosos brownies da Mãezoca. A famosa mãe do Pedro, que ela faz, que é excepcional. A gente vai dar uma pausinha aqui rapidão. Um papum. A gente fala dos nossos parceiros. E já a gente volta para tocar no tema do Natal. Até mais. E voltamos com o Pode Crer Especialista. Hoje com o Bispo Jean. Estamos falando de religião voltado para o Natal. Isso, a gente vai focar um pouco agora, falar um pouco dessa data tão importante, né? Isso e aí. tudo que isso significa. Mas antes, falar dos nossos parceiros que estão aqui firmes e fortes conosco. Começando com o Centro Clínico La Vita. Precisou, meu amigo, de médico, não precisa ir para Goiânia mais. Não é isso? É isso. Centro Clínico La Vita. 22 especialistas. 22 especialistas. E se precisar de mais, o Hospital Jacob Facur de Goiânia. É isso aí. Valeu, Dr. João Pedro. Tamo junto. Real Tendas e Serralheria, que estão ali, meu amigo. Onde que estão mesmo, meu amigo? Saída para Brasília,
A hora que você pulou os trilhos, olha para a esquerda, vai estar o galpãozão lá. Não é isso? Galpãozão. Isso aí. Isso aí. Então, precisou de tenda, qualquer projeto que envolva aço, real, tendas e serralheria. Certinho? Agora toda a equipe, tamo junto. Também aqui com a gente, Estosec, higienização e impermeabilização de estofás, nossa parceria lá de Silvânia. Isso aí, o Isaac lá fazendo um serviço impecável na área dele. É muito bom mesmo. Então, precisou de qualquer tipo de serviço que dá uma limpada no seu sofá aí, recebeu a família, tava limpinho. Mas aí vem sobrinho, não sei o quê, sobe em cima do sofá. Né? A gente ama, mas... Dá trabalho. Então, na hora que o povo for embora, liga pro Isaac pra ele dar o grau no sofá de vocês aí. Só um WhatsApp. Só um WhatsApp, isso aí. E também aqui com a gente, Farias Autopeças. Exatamente. Parceria nova e cheia de gás. Exatamente, meu amigo ali. A galera agora tá focando, já estão buscando novos horizontes. Então, toda a equipe da Farias, tamo junto. Precisou de peça e acessório para o seu veículo? Farias Autopeças. Perfeito. Isso aí. Valeu. Bom, e Bispo, nessa época, dezembro, a gente fica mais caloroso, a gente... não é nem bacana falar isso, a gente pensa em ajudar mais o próximo, mas é uma ação que a gente tem que fazer 12 vezes nos 12 meses do ano. Mas assim, a Igreja de Cristo, ela realiza algumas ações que não se limitam só a esse tempo do Natal, que a gente acredita que é onde a gente deva fazer mais, né? Ah, sim, com certeza. Nós já temos em Vianópolis um projeto social que se chama Projeto Crescer, que já está há 12 anos, a gente já realiza aqui em Vianópolis, que é através do futebol, do esporte. Tem ali os treinos da garotada, ali de 6 até 17 anos, hoje a gente está até os 13 anos. E o intuito ali a garotada vai para jogar bola e a gente vai ali para poder passar alguns conceitos para essa garotada. Uhum. A gente vai ali, para uma beirada de um campo, para uma quadra, para poder ali falar de alguns princípios muito valorosos, né? E a gente tem ali o que a gente chama de resenha em todo o treino. Antes de treinar ou após o treino, tem ali 5, 10 minutos que o professor vai, então, ali dedicar a esses princípios, a poder, quer jogar bola, então, olha, isso, precisa cumprir isso aqui, vai ter o campeonato e só vai participar do campeonato quem tiver, assim, rendimento na escola, quem tiver, assim, em casa, o pai tem que aprovar. Então, assim, são uma ferramenta que a gente usa para poder se ajudar de alguma forma, né? Nós vamos falar de Natal aqui, mas deixa eu só falar aqui uma experiência que eu tive. Eu me entristeceu muito quando eu fiquei sabendo a notícia de alguns ex-alunos do Projeto Crescer tinham envolvido no tráfico e tinham sido presos. Estavam presos. E aquilo ali, assim, me comoveu muito, né? Eu pensando assim, puxa vida, né? A gente ensinou e agora entraram por esse caminho. E ali eu fiquei pensando, né? Será que vale a pena, né? A gente continuar, a gente ali se esforçar. E aí um dia eu recebi um recado de alguém que falou assim, olha, um dos rapazes que estão presos pediram para o senhor ir lá visitá-lo. Olha. E aí eu fui visitá-lo e cheguei lá, ele abaixou a cabeça e falou, né, que bom que o senhor está aqui e tal. E aí ele, com muita dificuldade, ele levantou a cabeça, olhou para mim e falou assim, um dia nós estávamos na beirada de um campo e estava lá o senhor, os professores falando lá de Deus para nós. E eu joguei tudo fora e estou aqui hoje. Precisei pedir alguém para que o senhor viesse aqui nesse lugar
para vir aqui falar de Deus para mim, fazer uma oração para mim. Né? E naquele momento ali, eu assim, mexeu muito comigo, porque eu pensei o seguinte, olha, a semente está lá. A semente está lá. Não foi em vão. Não. E além de quantos outros não entraram por esse caminho, mas mesmo aquele que entrou por esse caminho aí, ele não pode falar que ele não teve alguém que o ensinou, que o orientou. Né? E a sementinha está lá, o negócio é fazer brotar. Né? Justamente. Nós tivemos recentemente o projeto Maná, nesse tempo de pandemia, garotada lá do bairro São Vicente, que satisfação, né? Quero mandar um abraço para Marilúcia. Marilúcia é uma guerreira, ela abriu as portas da casa dela e falou para mim assim, olha, eu quero dar comida para esse povo aqui. Muita gente dá cesta básica, mas eu quero dar o prato de comida. Nossa. E aí nós abraçamos aquela causa ali com muita parceria, com muita ajuda, e a gente doou ali por 4 meses, de segunda a sexta, de 60 a 70 marmitex por dia. E foi maravilhoso, a alegria daquela garotada indo ali, pegaram ali o marmitex, né? A gente distribuiu o marmitex para não tumultuar, não aglomerar ali e tal. E é muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. E essa é a missão da igreja. O que a gente enfatiza na igreja é que a igreja, ser cristão dentro das 4 paredes é fácil demais, né? Ali todo mundo é santo, né? Tem uns ali que você vê até um assim, não tá. Mas ali da porta para fora que da igreja, essa é a igreja fora das 4 paredes, né? Sim. E a gente tem tentado trabalhar nisso aí, né? Tem um foco disso aí, tem uns projetos muito legais aí para 2022, acredito que a gente vai poder desempenhar muita coisa boa por aí. Isso aí. Jesus não ficou só entre 4 paredes, né? Não. Saiu. E a gente falando sobre isso, para o senhor Bispo, qual que é a importância do Natal? Essa data. Certo. O Natal, a palavra quer dizer nascimento, né? Vem do latim nascer, nascimento. E o Natal se refere a toda essa tradição ao nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E se fala do nascimento de Jesus Cristo, isso precisa ser vivido. O Natal é algo muito lindo, maravilhoso. É algo que as pessoas elas têm uma expectativa pelo Natal. E é um momento único do ano. Só a minha preocupação é porque às vezes se esquece muito do dono da festa, né? Do aniversariante, né? Vamos fazer um aniversário aqui pro Bispo Jean aqui, e aí você está para lá e eu tô aqui sozinho aqui, né? E aí o pessoal, mas, né? Então, não... Então só essa a minha preocupação. Natal, o nascimento de Jesus, nós precisamos viver isso. Viver isso. Viver isso e declarar mesmo, olha, o nascimento de Jesus foi um marco, né? Até o calendário está aí o antes e o depois, né? Então, isso aí tem que ser enfatizado. O que eu falo para o pessoal ali da Igreja de Cristo vai nas famílias de vocês, passe o Natal. Vocês sabem que tem os crentes xaropão, né? O crente xaropão é aqueles que vai nos ambientes e fica lá de cara amarrada, né? Porque eu não concordo com nada, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com nada, né? Tem que bater, fica né? ali, eu vou falar um negócio, né? E aí você tem que estar ali no ambiente ali, e eu disse, participa lá com a família de vocês, e se não falarem ali do motivo principal, peça a palavra, fale do motivo principal, faça uma oração antes da ceia, então celebre, ou seja, é o nascimento de Jesus, né? E as demais coisas, é bom, ali uma ceia, tudo aquilo ali é muito legal, é tudo muito legal, muito bom, mas desde que se exalte o dono da festa, né?
Muito bem. Eu sou até meio grilado com o Papai Noel. Papai Noel Deixa as gordas pra lá. o Papai Noel, ele... Não, eu acho que não é nem ele, né? Acho que é o que fazem da figura dele, né? Sim. É porque fala de Natal, lembra de quê? Papai Noel. O Papai Noel. Vou ganhar Presente. presente. A criançada, eu vou ganhar presente. O que o Papai Noel vai dar pra mim? Eu, desde pequenininho, eu falava pros meninos lá de casa, né? Que eles viam na escola. Falavam, que Papai Noel. Não, que Papai Noel não vai dar nada. Que o papai é que vai dar o presente. Então, maldade. Papai Noel não era um Papai Noel. Eu já fiquei, quando criança, esperando até meia-noite, né? Ver se vai chegar, o Papai Noel vai chegar. E meu pai fazia toda aquela, né? E ali... Você ficava, cadê? Não, o presente tá na cama, aí já passou, né? Eu falei, eu não vi ele, né? Então, você só não pode roubar a cena, né? Não pode... tudo tem que ser no seu lugar, né? É verdade. E dentro dessa questão de Natal, de véspera de Natal, o senhor passou por um episódio triste, né, Bispo? Sim. No Natal de 2011... No dia 24, estávamos na nossa casa, lá em Pirisuí, na casa dos meus pais. Estavam lá meus irmãos, meus pais. E tínhamos organizado uma ceia, né? Tava os preparativos lá, um amigo secreto entre família. Aquilo que é tradicional, né, entre as famílias, né? E estávamos lá. E meu pai, ele passou mal naquele dia. E ele teve que ser levado para um hospital, e de lá do hospital de Pirisuí foi encaminhado para Goiânia, e eu acompanhei, né, acompanhei na ambulância, eu estava junto com ele, e ele chegou lá só que demorou muito, né, até ser encaminhado para Goiânia, ficou ali, ele começou ali a ter um AVC, e ele ficou ali quase 3 horas ali, e aquilo ali foi muito prejudicial, né? E aí nós chegamos em Goiânia por volta das 10 horas da noite, ficamos ali, ele entrou, a gente ficou ali de fora esperando, estava eu e um sobrinho meu, a gente ficou ali naquela angústia, 24 de dezembro, né? Ali pensávamos que estaríamos festejando, comemorando, alegrando, e estávamos ali naquela apreensão. E ali, quando o médico nos chamou, ele falou assim, olha, seu pai ele teve um AVC isquêmico, e então o cérebro dele está muito inchado, né, uma lesão muito grande, e ele vai ter que ir para UTI, e vai ficar lá, e aí a gente vai acompanhar para ver quais vão ser os procedimentos futuros. E ali, nós saímos ali era mais de 11 horas, e não sabia nem para onde ir direito, né? Me assustado com tudo aquilo. Fomos procurar um hotel para a gente, e a gente estava na ambulância, né? Não estava nem ali de carro próprio. E a gente começou a andar pelas ruas ali de Goiânia, muito bonito, as luzes, tudo, todo mundo comemorando, né? E aí deu meia-noite, o pessoal festejando, aquelas luzes, e todo mundo festejando, e do lado de cá a gente, ali, naquele momento de muita dor. E ali, aquilo ali me fez refletir, né? Quando a gente está no Natal, por isso que a gente precisa ver o sentido verdadeiro do Natal e colocar em prática. Porque ao mesmo tempo que tem muitas pessoas ali felizes, do outro lado tem muitas pessoas ali tristes. Tem muitas pessoas passando por momentos difíceis. Tem pessoas que estão com a mesa ali, com muita fartura, ali com abundância, mas por outro lado tem aqueles que tem muito pouco, né? E naquele dia eu me vi de um outro lado. E eu cheguei, encontramos um hotel, cheguei ali, eu chorei muito, né, naquela noite ali, pensando em toda aquela situação. E então, assim, foi algo que marcou, né? Meu pai, depois disso, ele ficou 9 anos, né, acamado. Depois dali, ele ficou 3 meses
3 meses hospitalizado. Ele ficou 40 dias na UTI, 3 meses hospitalizado. Meu pai saiu, ele fez 2 cirurgias, uma onde removeu uma parte do cérebro, né, que tinha sido afetada. Tirou uma placa, né, assim, para dar espaço para o cérebro, estava inchado. Colocou uma placa de acrílico. E meu pai foi para casa sem falar. Meu pai ficou 1 ano e 4 meses sem falar nenhuma palavra. Até os médicos falavam que era uma sequela, né, pela parte que foi, né, atingida e tudo. Mas aí meu pai, 1 ano e 4 meses sem falar. Um dia, alguém chegou perto ali da cama dele, na nossa casa, e aí falou assim para ele, falou assim: pastor, estava uma saudade de quando o senhor orava por mim, ora por mim, né? E aí colocou a cabeça ali do lado dele, e minha mãe estava ali, ficaram todo mundo calado, e de repente ouviram um sussurro, dizendo assim: receba a unção. Aí o rapaz ergueu assim, levantou a cabeça, ficou assustado. Minha mãe estava emocionada, né? Você ouviu? Gente. E então aquele dia ali foi um milagre, a gente comunicava, a consciência dele, ele não perdeu, ele perdeu memória recente. Mas se a gente chegava lá e ele sem falar, a gente acenava com ele e ele fazia alguns sinais, né? Lá a gente conseguia entender ali alguma coisa que ele estava querendo dizer e tudo. Mas naquele dia ele falou e dali ele voltou a falar. Ele voltou a falar. E ali então, mas ele viveu 8 anos e pouco, ele nunca falou, abriu a boca para reclamar da situação, para falar que estava difícil. Às vezes as pessoas ficam nervosas, né, por estar naquela condição. Nós não vimos meu pai dessa forma. Então ali, e assim, eu às vezes eu penso, está até fugindo da questão do Natal, mas eu estou citando isso aqui porque é algo muito importante que aconteceu na nossa vida. E eu creio que isso aqui pode também servir para alguém que está aí assistindo, está passando por um momento difícil, e acreditar, né? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão, para mudar a sorte da humanidade, para mudar. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, não só no Novo Testamento, que os evangelhos de Mateus e de Lucas narram o nascimento de Jesus. Mas se nós olharmos em Isaías, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, há cerca de 750 anos antes de Jesus nascer, lá em Isaías capítulo 9, estava lá, dizendo lá: o menino nos nasceu. Né? E ali, então, fala sobre Jesus, assim, e sobre a missão de Jesus, sobre o que ele veio fazer na terra. E hoje, né, há mais de 2020 anos, hoje, estamos nós aqui falando. O profeta Isaías falou lá, 750 anos antes, Jesus nasceu. Hoje nós estamos aqui falando de Natal, e a mensagem do Natal é essa: Jesus, nós falarmos de Jesus para as pessoas, as famílias se reunirem e agradecer a Deus por um dia ter enviado o seu filho Jesus aqui à terra. E ele, né, ali quando meu pai volta a falar, né, e ele, sem, como eu disse aqui, sem reclamar, sem murmurar, sem ele, que totalmente dependente, né, de minha mãe dava banho nele, minhas irmãs ali cuidava dele ali na cama, das higienes, toda aquela coisa ali, aquela luta, mas ao mesmo tempo uma satisfação, né? E então tudo isso nós fomos fortalecidos por essa fé em Jesus Cristo. Não sei se vocês sabem,
Eu tô achando ruim que só eu tô falando, Não, né? que isso, fica à vontade. Vocês falam bem demais. Não, hoje mas tá. que manda. Mas só fechando aqui, meu pai, ele faleceu ano passado, no dia 19 de outubro, e a minha mãe faleceu no dia 2 de novembro. Num prazo de 19 dias, eu tinha meu pai e minha mãe, aí de repente eu já não tinha nenhum dos dois mais, né? No prazo de 19 dias. Foi uma pancada, outra pancada. E, assim, situações muito difíceis, mas eu quero dizer para vocês, assim, o que nos fortalece, o que nos dá, assim, uma força diante de tudo isso. É a nossa fé nesse Jesus maravilhoso que veio ao mundo, que não precisava vir, mas abriu mão de tudo e veio aqui para ser homem, para sofrer, para ser humilhado. Mas por quê? Porque eu preciso pagar a dívida desse povo aí. Esse povo aí não tem outro jeito, não. Não tem, não. É condenação. Então eu preciso fazer algo por eles e isso é muito lindo. E tudo isso que eu passei e que a gente tem passado é essa fé, esse Jesus que nos ajuda. E é isso que a gente compartilha com as pessoas, né? Deus um dia passou por essa dor de perder um filho, né? De ver ali. Foi o momento mais, quando Jesus está na cruz, aonde Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sente a falta do pai, né? Onde estava o pai estava ali sentindo a dor ali naquele momento, né? E então tudo isso por amor à humanidade, e nós aproveitarmos isso aí, e o nascimento de Jesus, né? Quando fala a questão dos evangélicos, muitos evangélicos pega porque, não foi 25 de dezembro. Realmente, né? Historicamente, provavelmente que Jesus tenha nascido ali por volta de abril e tal, mas tem toda uma história, né? Do 25 de dezembro, né? Vocês devem estar por dentro aí o porquê colocou ali a comemoração ali, né, por causa ali dos pagãos ali, para poder evangelizar eles, né, que era algo ali que eles acreditavam ali no Deus Sol. Então, não, vamos colocar aqui o nascimento de Jesus nessa data aqui, para deixar do paganismo e começar, né, a acreditar aqui no cristianismo. Então, assim, tem a ver com isso, e o Pedro até citou aí, né, da gente nos comove a fazer algo, a ajudar, porque o que Jesus fez foi isso, né? E que a gente leve isso para nossa vida, né? Para nossa vida. O senhor falando aí, me chamou a atenção da questão de não ser fácil. Mesmo seguindo um caminho, eu acho que às vezes aí se torna até um pouco mais difícil. Não é fácil, a gente falando dessa questão do Natal, a experiência que você passou com seu pai, até mesmo a questão do nascimento de Jesus Cristo, tem toda uma história por trás, várias crianças que morreram naquilo ali. Quando Jesus Cristo na cruz ali, sofrendo, afasta de mim esse cálice, recebendo todo o pecado ali. Não é só a gente ter Deus que a vida da gente vai ser a mil maravilhas. E no final do ano as pessoas começam a fazer reflexões sobre o ano. Meu ano foi complicado. Meu ano eu não consegui realizar isso, fazer aquilo. E às vezes assim, entristecem, não celebra, não quer reunir. Mas eu acho interessante o que o senhor falou. De tentar buscar isso, que não é fácil. Insistir, ir atrás, persistir. E tentar num próximo ano, que aí a gente entra nessa questão do ano novo também, reverter essa situação. Porque não é fácil para ninguém, né, Bispo? Não é fácil. Inclusive, minha mãe, há alguns 25 de dezembro, que foram seguintes, aí ela não quis comemorar o Natal. Ela fala, não, essa data ficou marcada pra gente como uma data, assim, muito triste, de um acontecimento muito ruim.
E a gente sempre tentava falar com ela, mãe, mas tem o outro lado também, né? Tem uma outra marca aí, né? Tem um outro marco em tudo isso. Eu estava até conversando com um jovem um dia que o avô dele faleceu no dia do aniversário dele, né? E ele era muito apegado ali com seu avô. E aí ele disse E aí eu fui conversar com ele, falei, puxa vida, no dia do seu aniversário. Aí ele falou assim para mim assim, bispo, eu tô triste que eu perdi meu avô, mas eu tô feliz ao saber que no dia do meu aniversário, meu avô que eu tanto amava, né, Deus escolheu o dia do meu aniversário para que ele pudesse cumprir. Então, assim, tem a marca, né, aquilo que é doloroso, mas tem também aquilo que é bom, né, aquilo que... E depois a gente conseguiu convencer a minha mãe, né, e a gente teve ali alguns Natal ali onde a gente comemorou e com meu pai ali na cadeira de rodas dele ali. Minha mãe gostava de assar uma carne, a gente assava uma carne ali, e o único lugar que eu sou churrasqueiro era na casa da minha mãe, né? Agora já acaba. Então ali eu assava ali, levava a carninha ali, punha na boca do meu pai assim, e ele ficava feliz, e a minha mãe ficava feliz. Ou seja, tudo passa, né? A gente precisa buscar forças em Deus, porque realmente não é fácil, não é fácil, e o golpe é pesado. Eu costumo dizer que um dos dias mais difíceis da minha vida foi um dia, até eu sair da quarentena do Covid, né? E aí eu saí, estava trancado, louco para saí, e aí fui lá ver meus pais. Minha mãe, ela não estava bem, minha mãe estava com câncer no pulmão, meu pai estava lá acamado, minha irmã que cuida do meu pai estava lá com coluna... problema na coluna, e eu fui lá, falei, eu vou lá ajudar, eu vou lá, passei o dia lá, não podia pousar lá, eu passei o dia todo lá, e vendo aquele dia ali angustiante, vendo a minha mãe ali com falta de ar, vendo ali meu pai ali não estava bem, vendo a minha irmã deitada do lado ali, eu vendo ali, meu Deus, todo mundo, que dor, sofrimento, e eu ali tentando apaziguar, tentando ali alegrar, e tentando ali falar, e animar, e tentando, e pá, sem jeito de ir embora. Minha mãe, pode ir embora, você tem que ir embora. Estava à noite, eu estava só, e aí a hora que eu saí lá do portão para fora, eu entrei no carro, eu caí em pranto, e aquele dia foi o dia que eu me senti mais impotente na minha vida, foi aquele dia. Eu vendo meu pai, daquela situação, minha mãe, daquela situação, minha irmã, que cuidava dos dois ali acamada, e eu pensando assim, eu não posso fazer nada. E eu entrei no carro, vim embora. Eu nunca demorei tanto de Pires do Rio para cá. Eu vim devagarzinho, sozinho, pensando, orando, pedindo a Deus. Deus, fala comigo, me dá uma palavra, Senhor, muda a situação. E a hora que eu entrei na garagem de casa, desliguei o carro, eu ia entrar e eu falei assim, mas Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse algo para mim. Aí veio assim na minha mente assim, liga o som do carro. Eu liguei, aí a música tocou. A música, bem na parte que cantava, falava assim, e vai ficar tudo bem. Aí eu olhei, né, entrei, eu agradeci a Deus, liguei lá em Pires do Rio, falei lá para minha irmã, falei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Dia que meu pai faleceu, minha mãe faleceu, esse dia, para mim, foi a consumação dessa palavra. Ficou tudo bem para eles. Descansou. Descansou. Eu vejo, às vezes, pessoas, nesse momento, são muito egoístas, né? Eu não consigo viver sem, eu não posso ficar, não pode. Não, eu, pelo contrário, eu vi minha mãe sofrendo, meu pai sofrendo, eu falei assim, graças a Deus. Eles descansaram. Eles descansaram. Minha mãe falava, eu não vivo sem o seu pai. E tanto é que o dia que ela, no velório do meu pai,
ela foi lá, ela nem conseguiu ficar no velório, ela foi, só viu ali, tocou nele e falou, cumpri a minha missão. E foi para dentro de casa e então, depois de 19 dias, ela descansou também. Então, assim, é doído, não é fácil para ninguém. Tem, às vezes, alguns líderes religiosos que querem se apresentar aí como um super-homens, Solução. Eu não passo por luta, eu não passo por, eu sou intocável, não tenho fraqueza. Ah, que engano. Até o super-homem tem a criptonita, até o super-homem. Então, e não existe. O que existe é isso mesmo. A gente agradecer a Deus aí pelo nascimento de Jesus, ter vindo ao mundo e nos trazer essa esperança. Essa esperança. Amém. Bispo, a gente tem uma dinâmica aqui nesse final de ano, que é essa árvore aí de Natal, que todo convidado que vem, a gente pede uma palavra que ele deseja pro próximo ano. Teria alguma palavra que o senhor deseja para as pessoas? Nós temos aqui fé, amor, prosperidade, constância, hambúrguer, simplicidade, sobriedade, empatia e alegria. Rapaz, hein? Nós poderíamos colocar aí... Tá enchendo a sarvinha. Nova vida. Nova vida. Nova vida. Vai no final de ano, no início de outro ano. O que você falou aí é muito interessante, né? Essa questão do Natal mistura com essa questão do Ano Novo, né? Então, do recomeçar, né? Então tá todo já engana um sentimento ali, vai. Tudo. A nova vida. Nova vida. Isso aí. Muito bem. Bispo, a gente gostaria muito de agradecer pela disponibilidade do senhor ter vindo bater esse papo aqui com a gente nessa semana, nesse final de ano. A gente espera que o senhor tenha gostado. Eu me senti muito honrado, né, de ser convidado por vocês. Admiro o trabalho de vocês têm feito aí. Acompanhei aí alguns, né? Eu não acompanhei todos, estou inscrito, viu? Antes que me pergunte aí, né? Exatamente. Eu antes de vir eu inscrevi, né? Porque vai. Olha só. É brincadeira, No próximo grupo, pedir pro bispo falar pra galera se inscrever. Isso, se inscreva no Pede lá no culto pra nós. Tá bom, e assim, mas ótimo mesmo. Vocês têm feito um trabalho muito jóia. Parabéns para vocês. E obrigado por vir aqui participar desse trabalho nosso, que a missão é essa, né, meu amigo? É conversar com as pessoas, levar uma mensagem importante para quem está nos assistindo. E ainda mais nessa semana de Natal, a gente falar desse assunto tão importante, dessa pessoa tão importante que é Jesus Cristo. Isso aí. Não é isso? Feliz Natal, Bispo. Obrigado para vocês Natal também. Que estão nos assistindo. E é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Que você receba todas essas lindas palavras que o Bispo falou aqui pra gente. Entenda o real sentido do Natal. Que o nosso Deus se fez presente aqui na Terra. E isso tudo tem um sentido. Família, né? Reunir com família nesse momento é importante. Aproveitar aqueles que ainda os têm. E é isso aí, pessoal. Episódio do Pode Crer Especialista. A gente falando aqui sobre o Natal. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe a festa de Natal. Pega o celular da família inteira e se inscreve no YouTube do Pode Crer. Faz isso pela gente. Certinho? Muito obrigado e tamo junto. É nóis. Semana que vem, último Pode Crer Especialista de 2021. É isso aí. Valeu.